O mercado ainda não entendeu o que está acontecendo com o petróleo. Ele não subiu só por causa da guerra, ele subiu porque há uma distorção de preço e pode alcançar patamares ainda maiores em breve. Vamos entrar nesse assunto agora. Bom, vamos falar do petróleo, né? Porque o petróleo, mesmo com a queda do dólar, o DXY vem caindo aí mais de 15% desde janeiro deste ano, quando alcançou aquele patamar de US$ 110, né? 110 pontos, perdão. Ele recuou agora para 98, batendo mínimos ali de 97 pontos, uma queda bem considerável do dólar, né? E que acabou catapultando a principal commodity, o rei dos superativos, o ouro, que puxou novas máximas e alcançou os 3.500 até o ponto que eu estou gravando aqui, a máxima que o ouro fez em abril de US$ 3.500, né? Isso também puxou outras commodities, a gente vê agora o Platinum subindo, a prata começa a subir, como eu antecipei aqui também, né? O ouro sobe primeiro, os metais começam a ver outros metais subindo também, o gás natural está subindo, o cobre está subindo. Então, a queda do dólar impacta em alta das commodities. É por isso que eu fiz, inclusive, a grande live agrícolas falando desse ciclo de commodities, né, e como ele pode estar chegando agora. Mas o petróleo, ele não respondeu a essa queda do dólar. Ele vinha caindo e com essa queda do petróleo a gente viu também um recuo na inflação nos principais países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Essa pressão de queda no barril Brent, que chegou a tocar US$ 58 em abril, foi extremamente relevante. A OPEP continua produzindo petróleo, mesmo com queda, com essa queda aí, né? E há também uma aposta grande de fundos do institucional de que há uma possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e no mundo, pode frear a demanda pelo petróleo, né? Então esse movimento combinado fez esse movimento de queda no petróleo, mesmo com a queda do dólar, o que por si só já é uma grande divergência, né? Principalmente e a gente pode medir com o que o ouro está fazendo, porque normalmente o petróleo acompanha o movimento do ouro. Em movimentos de ciclos de commodities, o ouro é o primeiro ativo a subir e o petróleo vem atrás. Então, houveram vários ciclos em que o ouro começa a subir e o petróleo vem depois nesse impacto. E não aconteceu assim. Mas agora que houve esse início, esse conflito aí entre Israel e Irã, o medo ali dessa pressão no Oriente Médio acabar também prejudicando a entrega de petróleo ao redor do mundo, principalmente o petróleo daquela área ali, do Irã, né, que é um grande produtor de petróleo, isso pode impactar as economias e o petróleo subiu rapidamente, voltando a US$ 76. Então, foi uma alta bem considerável do petróleo neste mês de maio, né? E tem muitos relatórios já apontando a possibilidade, esse relatório foi do JP Morgan ou do Morgan Stanley, que saiu antes do início desse conflito, dizendo que se houvesse conflito, o barril poderia chegar a US$ 120, tá? E o barril realmente disparou. Eu vi no gráfico, antes daquela disparada, né, do Trágica Noite, que havia uma figura técnica de um ombro, cabeça a ombro invertido, é uma figura de alta que projetava para os US$ 75. Só que eu não esperava que fosse tão rápido. Naquela mesma noite, o petróleo chegou a bater os US$ 75 no momento que está agora. E o curioso é que o mercado pode voltar a cair se houver aí, se o mercado entender, né, que esse conflito não vai atrapalhar o negócio petróleo, né, no Oriente Médio, se isso pode impactar ali e os preços corrigirem um pouco, a gente vê uma queda. Como pode ver também, né, esse conflito aumentar ainda mais, ele continuar se prolongando, inclusive há risco político interno no Irã de mudança do regime, né? Uma das intenções desse movimento de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, é derrubar aquela teocracia que tem lá no Irã. E a derrubada desses regimes ela é extremamente perigosa, porque o que vem depois acaba sendo uma outra ditadura, milícias, de grande briga,
E essa briga interna dentro do Irã pode pausar a produção do petróleo por alguns dias e algumas semanas, e uma notícia como essa seria realmente extremamente impactante. Vamos lembrar como foi a Primavera Árabe do Egito, né? Quando os egípcios conseguiram derrubar aquela ditadura, tentaram voltar para a democracia, votaram em outro país ligado à religião, né? Outro país, outro partido ligado à religião muçulmana, que assumiu o poder, e aí eles, não, não queremos mais isso, tentaram tirar, e agora virou uma outra ditadura. Aconteceu em outros países também, né? E a primavera árabe não, a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 79 foi assim, né? Quando o outro regime dos chás foi derrubado por este que está agora, né? Esse regime que tem essa linha mais religiosa, né? Que está ali essa literalmente teocracia que estamos vendo lá no Irã. Houve também uma pausa muito grande, o que acabou levando uma forte alta ali em 79 para 80 do petróleo, e isso impactou fortemente a estagflação americana naquele período também. Beleza, isso pode acontecer também, tá? Mas esse normalmente o que acontece em conflitos geopolíticos, como aconteceu no início da guerra da Ucrânia, é que há esse salto e depois há uma correção do movimento. Muita gente especula também. Há esse momento em que o institucional, os players que estão short no petróleo, que estavam short aí com essa queda até US$ 58, tinha muita gente ganhando dinheiro com esse movimento. Agora, com essa alta repentina, se o movimento continuar, muitas dessas posições vão ter que ser encerradas. E aí pode ajudar também esse movimento de short squeeze, levando o petróleo lá para cima. Mas depois, logo a gente vê um desmonte e o petróleo passa a cair. O grande problema aqui, que eu chamo a atenção, que para mim é o pior cenário, é o pior sinal, é a queda do dólar. O DXY está caindo muito forte. O DXY perdeu 15% de janeiro para cá. E a tendência é que a gente veja um corte de juros nos Estados Unidos ainda esse ano, que deve enfraquecer ainda mais o dólar americano. E essa derrocada do dólar vai impulsionar um petróleo mais alto. Então, o petróleo, sim, vai voltar a subir, mesmo que haja uma sinalização de que esse conflito aí pode estar chegando no final. E o grande risco do petróleo é o impacto disso na política dos bancos centrais, né? Quando imagina se em setembro está tudo armado para, enfim, o mercado receber o corte de juros do Banco Central americano, essa crise se alongar e o petróleo estiver batendo acima dos US$ 100 o barril. Se isso estiver acontecendo, dificilmente vamos ter corte de juros, a não ser que realmente a economia esteja dando sinais de extrema fraqueza, aí o Powell, como eu sempre digo aqui, vai ter que cortar juros, não controlar a inflação, porque está indo no caminho ao contrário, mas sim para estimular a economia através de juros baixos, né? E isso deve acontecer também mais à frente. Então, acho que o petróleo é uma boa oportunidade, o petróleo continua muito barato e deve continuar em alta, mesmo se esse conflito aí chegar ao fim. Claro que muita volatilidade vai ter nesse curto prazo, ele vai impactar em, possivelmente, como eu disse assim, em alta ou em queda, um ajuste desse conflito, mas a tendência é de queda do dólar, a tendência é de mais impressão de moeda, a tendência é de mais gastos, do endividamento global continuar crescendo e certamente o petróleo voltará a subir, impactando ainda mais as frágeis economias no mundo. Se você quer continuar acompanhando esses movimentos do petróleo, das commodities em geral, vem para a comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, onde todos os dias, através do aplicativo da Trade for Life, eu compartilho conteúdos como esse que você viu aqui no vídeo. Aliás, isso aqui é um corte do conteúdo que vai completo, exclusivo para a Liga Lion. Você encontra o link aqui na descrição desse vídeo ou o QR Code aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e se você não está inscrito, se inscreva no canal para receber mais sobre esse conteúdo e acionando o sininho da notificação. Até a próxima. Tchau.